Convidamos a igreja a abrir a Bíblia enquanto os irmãos sentam e as crianças descem. No Evangelho de João, capítulo 11. João 11. Abra sua Bíblia nesse texto, que nós vamos fazer a leitura antes do coral masculino entoar mais uma música inspirativa. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Se puderem me dar um pouquinho mais de retorno só, para me escutar melhor aqui, tá bom, mas um pouquinho mais ainda melhora. E nós vamos, irmãos, fazer essa leitura, João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Né? Enquanto meditava nesse texto, deu vontade enorme, confesso a vocês, não é, de ler pelo menos os 34 versículos dele. Mas nesse mundo acelerado, não é? E uma leitura dessa aqui, eu quero desafiar você depois ainda, essa noite, você lê o capítulo todo, capítulo 11. Então, eu vou ler alguns versículos, alguns textos aqui, mas fica aí essa proposta para você, para que você entenda todo esse contexto que nós estamos trazendo nessa noite. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. E lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer-lhe: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar na noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, cerca de 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Amém? Graças a Deus. Esse texto por demais conhecido. E todo pregador fica preocupado quando traz um texto muito conhecido, porque a tendência nossa, a tendência do ouvinte, a tendência do crente, é de que não há nada novo,
E quantas mensagens você já ouviu, quantas mensagens eu já preguei também nesse texto. E de fato é isso, não existe nada de novo, tá certo? O Evangelho, ele é novidade de vida, mas no Evangelho não há uma preocupação de trazer algo novo, porque o fundamento foi posto. Não é? O fundamento do Evangelho, é o próprio Evangelho, é Jesus. Não é? E esse Jesus, ele transformou vidas, não é? E tem transformado em toda a história da humanidade. Não é? Jesus, ele, de forma muito maravilhosa e surpreendente, tem feito isso. E não temos dúvida alguma de que é Ele quem faz. Porque na história da humanidade, e eu diria até num alcance antes mesmo de sua vinda, uma vez que lá em João diz que ele participou de tudo, e tudo que foi feito com a mediação, com a presença, com a intervenção, com a participação dele, não é? Então, as pessoas têm sido marcadas por Jesus Cristo. Nós temos gente aqui que foi poderosamente marcada, e até hoje, pela presença maravilhosa, transformadora, não é? De Jesus Cristo nas suas vidas. E essa família que nós lemos aqui no capítulo 11 de João, ela tinha um privilégio, vamos dizer, dentro daquele contexto do período que Jesus aqui viveu, né, de 33 anos, de ser amigos de Jesus. Era uma família que era amiga de Jesus. Lázaro, ele partilhava da amizade de Jesus. Maria e Marta, sua irmã, eram amigos de Jesus. Eles receberam Jesus em sua casa. Eles recebiam. E nos chama a atenção no texto que justamente esse amigo de Jesus, chamado Lázaro, ele estava enfermo. O texto diz que ele estava doente, não é? E essa informação chega até Jesus. Jesus, ele já tinha saído daqueles arredores de Jerusalém, até porque em Jerusalém tinha ocorrido quase que uma insurreição, querendo apedrejá-lo, não é? Havia todo um complô, digamos assim, dos fariseus, dos líderes religiosos da época, que, diga-se de passagem, foram os que mais perseguiram Jesus, foram religiosos. Não foram nem os romanos, mas foram religiosos, fariseus, hipócritas, como o próprio Jesus chamou, e João Batista também não alisou a essa turma, não é, de religiosos que se acham tudo e que faziam muitas vezes uma encenação nas esquinas da época, não é? Fazendo suas orações para que todos pudessem ver, fazendo todo um teatro para que pudesse aparentar algo que de fato eles não viviam e nem eram. Então Jesus já estava mais distante. E quando Jesus recebe aquela informação dada por Marta de que Lázaro estava doente, não é? Ele ainda permanece, diz o texto, ali mais 2 dias, até que dos seus lábios sai informação de que, de fato, Lázaro estava dormindo e ele iria acordá-lo. É bom que se diga aqui, até por uma questão de doutrina sadia e bíblica, não é, de que esse dormir aqui não é um sono que algum grupo religioso, não é, com todo o respeito, mas nós não podemos concordar com o entendimento de que a alma tem um sono. A alma dorme nesse período, ela como se ela ficasse inerte, aguardando, não é, a consumação de todo o plano do Senhor. Não é isso que a Bíblia nos diz. Tanto é que Jesus, ele falando sobre esse sono de Lázaro, esse dormir de Lázaro, os discípulos chegam e dizem: Senhor, se está dormindo, está tranquilo, ele está salvo, ele está vivo, apenas dorme. Não é? Quando Jesus foi muito mais enfático e disse: olha, de fato eu estou dizendo para vocês que ele está morto. Lázaro morreu. Veja a onisciência de Jesus, mesmo não usando de todos os atributos, muitas vezes que ele tinha e poderia usá-los, e usou muitas vezes, mas ele já tinha esse conhecimento da morte de Lázaro. E Tomé, que nós vemos, o Tomé depois da ressurreição,
ele numa atitude, digamos, materialista, e talvez eu no lugar de Tomé, confesso, irmão, não posso falar por vocês, mas eu, quem sabe, diria também, olha, eu vi aqueles cravos, eu vi a crucificação, o Tomé era corajoso, Tomé estava perto, como eu já falei em outro momento aqui, possivelmente ele estava perto da cruz, porque ele disse, se eu não tocar nos cravos, se eu não ver as suas feridas, de modo algum eu crerei de que ele ressuscitou. E é justamente Tomé que diz, olha, vamos nós morrermos também com ele, porque quase nesse instante nós saímos de lá, e nós quase éramos apedrejados lá com ele. Mas vamos voltar para lá para sermos apedrejados também para a Judéia. Foi quando, irmãos, de fato, Jesus, ele pega o percurso de retorno, depois de 2 dias, e chega, e antes de chegar, de fato, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, Marta corre quando percebeu a informação de que Jesus estava chegando com seus discípulos. Marta corre, porque toda Marta que eu conheço, Beto, é muito mais rápida. Cadê o Beto? É muito mais rápida, hein, Marta? Eu tenho uma irmã também chamada Marta, é muito mais também, não é? A Maria fica sentada, mas Marta corre, é próprio de Marta, do temperamento de Marta. Oh, que bênção quando nós temos Marta na igreja, não é? Porque toda Marta, ela é servidora, não que Maria seja acomodada, não é nesse aspecto, mas ela está sempre ali, ela está sempre buscando servir. Isso foi no ministério de Jesus. E Marta, sabendo disso, ela corre e ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Isso é uma expressão, não é de desespero, mas é uma expressão de confiança de que se Jesus de fato tivesse presente ali, Lázaro não morreria, porque Jesus ele já tinha feito coisas maravilhosas e aquela família sabia da importância e do poder maravilhoso transformador de Jesus. E aí ele vai nos dar uma das mais belas, irmãos, expressões e que nenhum líder religioso em todo o mundo teve condições de dizer. Até porque eles não são malucos em dizer disso. Jesus disse, olha Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, nenhum líder religioso, nenhuma pessoa, nenhum ser humano em perfeito juízo tem condições de dizer isso aqui. Porque Jesus, ele está dizendo para Marta, Marta, eu de fato tenho o poder de fazer com que as coisas se transformem. Não é apenas uma mudança, porque a mudança ainda é pouco. É uma transformação. Eu tenho o poder de fazer isso. E tenho o poder de fazer com que aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, eles possam reviver. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? E Marta ainda num entendimento limitado de uma ressurreição, que coisa maravilhosa. Os povos creem, e principalmente judeus, embora com uma visão ainda limitada daquela ressurreição, de uma vida após morte, mas Jesus vem muito claramente para ela e diz, olha, não estou falando da ressurreição do último dia não, eu estou falando nesse momento, estou aqui eu, para trazer vida, porque eu não sou de morte, eu sou Deus de vida, eu sou o transformador de vidas. Eu tenho o poder de mudar a situação, eu tenho o poder de mudar o contexto, eu tenho o poder de fazer com que o contexto de morte se transforme no contexto de vida, eu tenho o poder de fazer com que o contexto de choro, como aquela família tinha chorado, se torne um contexto de alegria, porque eu sou a ressurreição e a vida. E meus irmãos, não lemos o restante do texto, mas nós sabemos o final da história. Já sabemos. Porque Jesus, embora se emocionando, indo até a tumba onde estava sepultado Lázaro, já há 4 dias, e ele se emociona, texto que inclusive o pastor Messias leu aqui no culto, que nós agradecemos a Deus, a vida de minha irmã Bila, aqui justamente em um dos textos, Jesus chorou, e ele se emociona ali, aquilo é motivo de crítica, para os religiosos, alguns que estavam ali naquele momento, dizendo, mas ele não curou tantas pessoas.
Esse homem não mudou a vida de muitas pessoas, não curou cegos, não fez milagres maravilhosos. Por que ele não pode agora fazer alguma coisa? Onde é que está o poder dele? De forma parafraseada, aquelas pessoas estavam ali indagando. Foi quando Jesus, movido por aquele momento, ele dá uma declaração para que Lázaro saia de onde estava, da sua sepultura. Lázaro, sai para fora. Sai para fora. E o texto diz, o restante do texto, por isso que você tem que ler, porque eu estou isso aqui contando a história que você, quem sabe, já sabe, mas é bom reler essa história de transformação do contexto de morte em vida. E o texto diz que Lázaro saiu todo cheio de tiras, porque havia todo um processo de embalsamamento, de tratar o corpo, não é? Não propriamente de embalsamamento, mas de tratar o corpo para sepultamento, cheio de tiras, com todo aquele cenário, e nós entendemos que ali, de fato, houve glorificação do nome do Senhor. Jesus transformou o contexto de morte em vida. Mas aqui eu quero trazer algumas lições, e fiz questão de contar toda a história, de recontá-la, para trazer lições aqui para nós nessa noite. Irmãos, como é bom recebermos Jesus em nossa casa. Como é bom primarmos da amizade de Jesus. De fato, Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é soberano, Ele é enorme, Ele é grande em poder, em magnificência, em tudo. Onipotente, Ele tem toda a graça, toda a misericórdia, mas por misericórdia e graça dEle, faz com que nós possamos ser chamados de amigos, como Ele disse lá em João. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque Ele compartilhou de fato aquilo que Ele tinha dentro da sua essência de divindade e até de humanidade também conosco. E como é bom quando aquela família recebia Jesus em casa. Jesus certamente ali era um local de descanso e de repouso. E a pergunta que nós fazemos é se Jesus está tendo acesso à sua casa. A sua casa não apenas a casa imóvel, mas a sua casa vida, dentro do seu coração. Se Jesus tem morado aí dentro, se Jesus tem entrado aí dentro, se Jesus tem permanecido aí. Porque era maravilhoso para aquela família primar dessa amizade de Jesus. Já pensou isso, irmãos? Mas o texto também nos traz a lição de que, embora primamos da amizade dele, cremos nele, e aquela família cria que ele era o enviado de Deus, era o Messias. Era uma família judaica, mas tinha essa nítida noção de que Jesus era o enviado por Deus. Mas a enfermidade, a doença, alcançou um dos seus integrantes, alcançou Lázaro. E aqui é bom que nós entendamos de que, embora partilhamos do Evangelho, embora cremos no poder de Jesus, embora Jesus está na nossa casa, mas isso não nos isenta de situações como enfermidade, que pode ter o sinônimo, o entendimento de outros momentos da nossa vida que trazem justamente de sabor. Lázaro, de fato, estava enfermo. Ah, que bom seria, irmãos, muitas vezes o que se tem propagado aí com algumas teologias, que não tem nenhuma base bíblica. Ah, o que bom seria se crente não adoecesse. Já pensou? Se crente não ficasse enfermo, porque é crente em Cristo Jesus. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Mas isso não é verdade. Crente adoece. Servos e servas do Senhor, inclusive, morreram em enfermidades, com profundas enfermidades em suas vidas. Isso é uma realidade. E aquela família foi vitimada, foi alcançada pela doença. Mas o interessante é que, diante da doença, eles buscam a pessoa correta. Porque pode ser que, diante da doença, as pessoas elas busquem refúgio onde não existe. Eu mesmo já trabalhei em cidades pequenas, no interior, em congregações, parece que é mais forte. Aqui na cidade não está isento disso. Porque nós percebemos a presença e a busca, muitas vezes, desesperadora das pessoas, em buscar refúgio onde não existe, em buscar solução onde não há. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando esse momento, nós precisamos entender claramente de que é a pessoa correta
que nós precisamos buscar é Jesus, que Ele tem o poder de solucionar. E essa família justamente vai comunicar a Jesus de que Lázaro estava enfermo. É uma busca correta. É você bater na porta, não é, correta, exata. Às vezes tem pessoas que fazem um andar, uma peregrinação de busca, e quem sabe tem gente aqui que percorreu vários caminhos, foi para tudo quanto era tipo de religião. Você foi para um lado, foi para outro, foi você buscando algum sentido de vida. E na verdade esse sentido de vida, essa porta, não é, estava na pessoa e está na pessoa de Cristo Jesus. Aquela família, ela busca a pessoa correta. Ela busca a solução onde existe solução. E ela informa Jesus. Agora, interessante que Jesus, sabendo, você no texto notou isso, ele ainda demora 2 dias para poder voltar e poder visitar Lázaro diante daquele período de enfermidade. Aqui nos traz a lição, irmãos, de que muitas vezes parece, não é, mas parece, uma morosidade de Deus em poder nos socorrer. Quando você lê esse texto aqui, você entende que Jesus ainda permaneceu e demorou. Será que você faria isso, ou você imediatamente, tendo a informação de que um amigo está doente, você iria visitá-lo? Mas Jesus faz isso propositalmente, irmãos. Ele não faz isso em vão, porque nada que Jesus faz é em vão. Ele faz isso com propósito. Ele faz isso sabendo aonde ele quer chegar. E ele demora justamente, segundo alguns comentaristas, para que a coisa piorasse, não é? É como se assim entendesse, olha, ainda está fácil, porque ele está vivo. Ainda ele está vivo, ele está enfermo, mas deixe as coisas piorarem. Porque quanto mais piora, às vezes, a situação, não é? É aquela coisa do testemunho, parece que quanto mais pior, não é? Mais parece que a gente quer ouvir. Nem sempre é assim, porque, por exemplo, abre-se um parênteses aqui, eu não tenho um testemunho surpreendente de salvação, e alguns aqui que nasceram no Evangelho, que foram criados na igreja, nós não temos. Eu não tenho um testemunho como alguém aqui pode ter, de libertação de alguma coisa na sua vida. Eu sei que desde pequeno, lá em minha casa e os meus irmãos, nós somos orientados de que precisávamos de Jesus. E hoje eu creio em Jesus. Mas Jesus estava dizendo, olha, ainda está fácil. Quem sabe, deixe piorar. Isso nós notamos na trajetória de toda a Bíblia, não é? Já fiz menção e faço novamente. Deus fez com que Abraão pudesse chegar a uma idade que não pudesse procriar, para que Isaac pudesse vir a nascer. Chegou a tal momento de que Sara não pudesse mais gerar filhos, para justamente nesse período, por uma intervenção milagrosa, a manifestação do Todo-Poderoso, do Senhor que pode tudo, fazer com que a estéril tenha filhos, ele pudesse fazer a intervenção e o cumprimento da promessa. Assim, irmãos, é ali no contexto de Lázaro. Ele demora propositalmente. Aliás, retire a palavra demora, porque Deus nunca demora. Ele sempre age no momento certo. Ele tinha um objetivo. E quando ele de fato se dirige, irmãos, para Betânia, nós temos uma lição de que a manifestação de Marta na presença de Jesus, de reconhecer de que ele era a ressurreição e a vida, é surpreendente dentro daquele contexto de aflição. Porque não tinha ocorrido milagre algum ainda. Porque algumas pessoas esperam ocorrer um milagre para depois glorificar. Não é assim que algumas pessoas fazem? Não é? Eu quero primeiro ver a manifestação do milagre, para depois eu fazer o culto e ação de graças. Sabe o que é fé? É você já celebrar antes mesmo de ocorrer. É você já cantar, e isso em momento algum, você pode ter o entendimento pleno das pessoas, porque pode ser que alguém não entenda, e não há problema nisso. Desde que você haja de acordo com a fé que Deus dá, que é uma convicção quieta e tranquila e paciente, na espera da manifestação do poder de Deus. E Marta entende esse negócio. Ela diz, meu Jesus, se o Senhor estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Mas eu creio que o Senhor tem o poder de manifestar essa vida que meu irmão precisa. Isso, irmãos, nós precisamos encontrar cada vez mais em crentes que podem ver em Jesus, diante de um contexto que ainda nada ocorreu, nada aconteceu, mas um contexto de fé, uma ação, aliás, de fé, a manifestação, o exercício de fé. George Miller, dizem os seus biógrafos, que ele nunca pediu, mesmo diante de um orfanato enorme, com muitas crianças sendo atendidas, ele é advogado na Europa, ele nunca saiu mandando cartas para que enviassem proventos, enviassem dinheiro para o seu orfanato, para sustentar as crianças. Ele nunca fez isso, mas ele orava e ele sabia que a provisão de Deus vinha. E um dos seus biógrafos disse que ele, quando pedia uma coisa a Deus, no caso, dinheiro mesmo, ele, às vezes, alguém que se encontrava com ele no meio da rua, e perguntava: doutor Miller, o que é que o senhor está aí de cabeça baixa? Ele disse: não, eu orei ao Senhor por manutenção do orfanato, e eu estou aqui atrás do que eu orei. Eu estou aqui procurando, porque de alguma forma, né, Deus vai providenciar isso aí. Eu sei que são exemplos que você pode dizer, mas que coisa esquisita. Mas isso ilustra, irmãos, que nós devemos crer antes mesmo da manifestação do milagre. Isso é que é fé. Isso é que é fé. E não uma história semelhante à de Tomé. Eu só vou crer se eu ver. Aí sim eu vou celebrar. Mas Maria e Marta, porque Maria depois corre ao encontro de Cristo. E ela também se prostra diante dele, e ela diz a mesma expressão. Aí sim, Marta e Maria, diferentes, mas agora o mesmo discurso. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria aí se encontram na personalidade do discurso. A mesma fala agora, porque ela fala da aflição, ela fala, na verdade, de que tinha alguém que tinha morrido e elas sentiam o luto. E o luto é um negócio interessante, o luto dói. Às vezes há uma nostalgia, uma saudade que bate. Irmãos, é uma coisa terrível. E parece que os anos não passam, ou não ofuscam essa dor da perda de um pai, de uma mãe, de um ente querido que partiu, que foi e que deixou saudade. Os discursos são os mesmos, mas também as expressões de fé são as mesmas. E temos uma aqui lição maravilhosa de que Jesus, de fato, irmãos, ele é a plena encarnação, não estou dizendo reencarnação não, viu? Encarnação da manifestação de Deus. Por isso que nós cremos que Jesus é Deus. Por mais que alguns segmentos religiosos, tidos até como cristãos e evangélicos, erroneamente, tiram a divindade de Jesus, mas nós cremos, nós crentes batistas, cremos que Jesus é Deus, é assim que a nossa declaração doutrinária diz, é assim que a Bíblia afirma. Jesus era a expressão clara de Deus, e ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém esteja morto, viverá. Que amigo maravilhoso, irmãos. Diante de um contexto de morte, ter um contexto de vida, de transformação. E quero dizer uma coisa a mais aos irmãos. Eu particularmente nunca vi uma ressurreição de alguém. Creio que isso pode ocorrer. Mas eu nunca vi, esses olhos de 50 anos nunca viram. Eu não sei você. Mas aqui também no entendimento expansivo desse texto, nós temos a noção muito clara de que ressurreição aqui e vida. A ressurreição de Lázaro traz para nós uma lição de que naquele grande dia, todos nós seremos ressuscitados em Cristo Jesus. Isso é uma esperança que nós temos. Por isso que a ressurreição do corpo é uma, mas nós temos algo que é permanente, que não está fadado à decomposição.
Como diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, de forma que não há morte. A morte é apenas um momento e uma passagem, e não há vitória da morte. Porque o contexto, para aqueles que creem em Cristo Jesus, é contexto de vida. Ah, irmãos, até entendemos quando alguém é extremamente materialista, na concepção de que acabou tudo aqui, de que a vida se resume ao que é material, ao que é tangível. Por isso que o desespero das pessoas, às vezes fico olhando, não sei se você tem esse costume, eu fico olhando o desespero de algumas pessoas no final de semana para aproveitar a vida. Sexta-feira, sábado é um desespero, é uma correria, porque eu tenho que aproveitar, eu tenho que viver aquilo ali com intensidade. É como se a vida da gente, e aqui é bom e é maravilhoso essa nossa vida, embora com alguns dissabores, mas isso faz parte. Mas é como se a vida só se resumisse a isso. É como se a vida se resumisse só a trabalhar, a ter dinheiro, a gastar, a usar, a poder fazer com que as coisas materiais e aqui fossem o tudo. E não há percepção de que tudo isso aqui passa. Para algumas pessoas essa semana, essas coisas deixaram de existir. Passaram. Não há mais sentido algum, até porque não estão mais conosco. Eu sou a ressurreição e a vida, irmãos, é uma promessa de Cristo Jesus. De que todos nós, em Cristo Jesus, viveremos. Por isso que já disse em sepultamentos, e digo quantas vezes eu puder. Eu digo à família enlutada, eu digo, olha, não está vendo aí esse seu ente querido aí nesse caixão? Se de fato existe uma promessa nele em Cristo Jesus, por misericórdia e graça ele foi alcançado em Cristo Jesus. O fim dele não vai ser aqui, nem o fim dele vai ser no cemitério onde vamos sepultá-lo. Não é. O fim dele, de fato, é estar com Cristo, estar com Jesus. E eu não quero me adiantar até para incentivar você a vir quinta-feira, de que a coisa não termina aqui. Isso aconteceu com Lázaro, essa ressurreição aqui, dentro de um contexto maravilhoso para que pudesse ficar claro que Jesus tem poder de trazer vida. Mas no nosso caso, irmãos, nós um dia, seja um encontro, como eu digo, de Cristo conosco ou de nós mesmos com Cristo, nós o veremos face a face. Nós encontraremos o Senhor. E o texto, irmãos, que não lemos, mas relatei o capítulo, diz que de fato Lázaro ressuscitou. E antes da ressurreição, é interessante que Jesus, ele diz uma expressão que serve para nós. Tire a pedra. Desenfaixai-o depois que ele sai. Tire a pedra. Existem pedras que, sabe, na nossa vida, isso lá dentro, aquilo por causa da pedra, por causa do acúmulo do que está lá dentro. Existe mau cheiro. E Jesus está mandando tirar a pedra justamente porque ela tem sido empecilho. Qual é a sua pedra e a minha pedra? Para alguns é a pedra do crack mesmo, infelizmente, que tem arrebentado muitas vidas. De jovens e de adultos. O cenário ali, irmãos, da Cracolândia é triste, aquilo ali. E eu lembro do testemunho do pastor Fernando Brandão. Primeira vez que ele passa por aquilo ali, indo pregar na primeira igreja batista de São Paulo. De início um medo, ele disse que teve, quando passou a pé por ali. Teve um terror, um medo, ele disse, meu Deus, eu estou aqui totalmente desprotegido. Depois começou a ver o cenário caótico de tantas vidas ali. Inclusive, vez por outra, nós ouvimos relatos de quantas vidas talentosas, como disse o diácono Enoque aqui, vidas talentosas, vidas que um dia sentaram no banco de igreja, cantaram. Ali existe gente com uma profissão, invejável, com um currículo invejável, e que está ali sendo destruída por uma pedra, está sendo arrebentada pelo crack, e que já adentrou os arraiais de nossas famílias evangélicas.
Ouvi de alguém que fez medicina, aliás, disse: pastor, a grande maioria dos meus colegas, e eu comecei a usar justamente no curso de medicina, a usar das drogas. Isso é um fato. Mas pode ser que a sua pedra seja alguma outra coisa. E o pior disso, você sabe. Porque ninguém é inocente nisso. Você sabe que pedra é. E você, quem sabe, está preso por faixas. Mas o amigo Jesus, o glorioso amigo de Jesus, amigo de Marta, de Lázaro e de Maria, daquela família, ele está aqui para transformar a sua vida e a vida da sua família. Ele está aqui para trazer justamente o contexto mudado, transformado da sua vida e da minha vida. E ele é especialista nisso. Por isso que nós podemos cantar: em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Amigo, irmãos, é coisa maravilhosa. Amigo, alguém me mandou um tempo, agora, ontem, não é? Ele é conquistado pelo coração, vai além dos laços consanguíneos. São anjos de Deus que são colocados em nossa vida. Às vezes até discutimos com o outro. Alguém já disse que todo bom amigo já teve alguma discussão. Quem sabe você já teve até uma crise, e com todo temor eu falo isso, até uma crise de caráter com Cristo. Mas Senhor, por que demora tanto? Por que 2 dias, Senhor? Vem logo, Senhor. Corre logo, Jesus. Vê minha aflição, Senhor, misericórdia de mim. Quando nós sabemos e entendemos, irmãos, de que Ele tem todo o poder de transformar. Jesus, transformador de vidas, Ele transformou a vida daquela família e quer transformar a sua vida. Enquanto nós estivermos cantando esse hino, e Jesus, amigo temos, eu quero convidar você a vir aqui à frente. E você, através dessa atitude, dizer: Senhor, creio no teu poder, creio em ti, mas eu quero dizer ao Senhor que entra na minha casa, permanece nela, entra na minha vida, Senhor, permanece nela, faz a transformação que o Senhor tem todo o poder para fazer. Eu creio que o Senhor é dono, autor da vida, e faz com que o contexto mude. Eu creio, Senhor, nisso, e por isso quero dar um passo de confiança, de fé. Eu quero tirar a pedra, Senhor. A pedra é você que vai tirar, não é Jesus, não é você. E Ele está dizendo para você tirar, largar nessa noite, abrir mão, tirar as faixas que prendem a sua vida, porque Ele quer que você viva em plenitude de vida. Então, quando estivermos cantando, estarei aqui abaixo, lhe aguardando. Se você quer vir nessa noite ao amigo Jesus, pedir que transforme o seu cenário, quem sabe desesperador, em vida abundante. Cantemos, irmão. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação da sua vida e da sua família, mas conforto recebemos, em cenário de celebração, vitória, indo a Cristo em oração. Haverá um
de compaixão. Aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços nos acolhe e nos dá petição. Gostaria, antes de nós entoarmos, ainda tem outra estrofe? Não. Não? A Então primeira. Nós vamos entoar mais uma, a primeira novamente. Mas gostaria de não ser teimoso, mas ser persistente em convidar você até aqui à frente. Algumas bênçãos do Senhor, algumas manifestações poderosas de Cristo Jesus. Nós não temos êxito, justamente por causa disso. Nós estamos procurando da forma errada. Nós estamos buscando na pessoa errada. E se é o seu caso, se não for, graças a Deus, louvado seja Deus. Mas se for o seu caso, venha aqui à frente. Dê essa atitude, faça essa ação de chegar até aqui. Não tenho dúvida alguma de que a manifestação da graça de Deus na sua vida, na vida de sua família, será maravilhosa. Porque nós estamos aqui, de fato, abordando e trazendo alguém que tem o poder de transformar. Eu não tenho, nem você tem, mas Jesus tem. E Ele faz. E Ele faz de maneira perfeita. Então vamos cantar a primeira estrofe mais uma vez. E é o tempo de você vir aqui à frente, para que nós possamos orar com você e por você. Jesus, amigo, temos. Em Jesus, amigo, temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Graças a Deus. Nós temos o Pedro aqui à frente. E nós vamos orar por ele. Pedro já conhece Cristo Jesus. Já. Esse é o Evangelho de Cristo. Que coisa maravilhosa. E ainda dá tempo de você vir aqui à frente. Vem aqui. Tire a pedra. Tire as faixas. Jesus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. E essa pedra e essas faixas têm impedido de você viver plenamente aquilo que Ele quer que você usufrua a vida maravilhosa nele, em Cristo Jesus. Nós vamos orar. Muito obrigado, Senhor, nessa noite. Muito obrigado porque o que ocorreu séculos atrás, na vida de Lázaro e na vida da sua família, nós hoje aqui revivemos.
Os evangelistas, principalmente João agora, ele se preocupou em narrar aquilo que ocorreu naquele dia maravilhoso. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor transforma vidas, como fez a transformação na vida de Lázaro e de sua família. E colocamos a vida de Pedro em tuas mãos agora. Nós, ó Deus, intercedemos por ele, pela sua casa, pela sua família, por ele mesmo. E, ó Deus, que em nome de Jesus, esse homem, ele possa ser cada vez mais impactado com a ação maravilhosa de Jesus. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, vidas que precisam ser transformadas aqui neste lugar e que por algum motivo, vergonha ou outro, não sei, não veio até aqui. Mas que o Senhor, como onisciente que és, sabe que o Senhor possa dar uma outra oportunidade, dar tempo suficiente para que haja, ó Deus, mudança de vida, para que a pedra seja tirada, para que as faixas, as ataduras sejam desligadas e haja vida abundante. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode sentar, Pedro também pode sentar.